Olá a todos, bem-vindos ao vídeo de leituras de setembro aqui no Flippa Books. Eu comecei setembro a ler Scythe e Thunderhead do Neal Shusterman. Este é o primeiro e segundo livro de uma trilogia que a este ponto a maior parte das pessoas já leu, excepto eu, rimou, mas agora eu já li. Tenho a certeza que muitos de vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, mas deviam. Scythe passa-se neste mundo utópico. É um mundo onde os seres humanos evoluíram de modo tecnológico de tal modo que chegamos mesmo a combater a morte. Neste mundo existe uma sociedade que é o Scythedom, onde indivíduos chamados Scythes são as pessoas encarregues de determinar as vidas das pessoas. Isto ocorre de forma a tentar controlar a população no planeta Terra e é uma sociedade muito interessante. O modo que foi possível este mundo tornar-se tão utópico foi pelo facto de começar a ser governado por uma máquina, o chamado Thunderhead. Esta máquina que vê tudo e sabe tudo e não consegue fazer o mal, só consegue fazer o bem. Então esta máquina resolveu todos os problemas dos seres humanos. Já não há fome, já não há crime, ninguém tem necessidade de fazer nada porque toda a gente tem tudo. É muito interessante ver este mundo em certas lentes e foi isso que eu também achei mais interessante nestas leituras. Nós queixamos-se porque não temos isto, não temos aquilo, mas o interessante é pensar se realmente tivéssemos tudo, o quão satisfeito estaríamos na vida. A vida é ir à procura daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz mais felizes. A felicidade é alcançada quando nós atingimos certos objetivos. Numa sociedade onde os objetivos para alcançar não têm a mínima importância, quão válido te irias sentir num sítio assim? Ao longo desta narrativa eu tive constantemente pensamentos deste género. Será que esta sociedade também seria assim tão utópica? O engraçado é que no segundo livro, Thunderhead, esta máquina tão inteligente e que vê os seres humanos como os seus bebés e as coisas que ele tem que tratar e tomar conta de, ele mesmo vê a necessidade que os seres humanos têm de ter um objetivo, um goal para onde caminhar, e ele cria estas pequenas coisas onde as pessoas podem tentar batalhar para ser um pouco melhores. O engraçado é que elas não precisam de fazer, mas o Thunderhead finge que talvez elas precisem, que é para elas terem realmente algo para. Se isto não é psicologicamente mind-blowing, eu não sei o que é. Super interessante de explorar esta sociedade que o Neal Shusterman criou aqui tão brilhantemente. Plot-wise, no primeiro livro nós seguimos então dois personagens principais, a Citra e o Rowan. Eles são dois jovens que acabaram de ser abordados por um site que os quer introduzir como aprendizes para o Scythedom. O engraçado é que para seres um site, tu não podes querer ser um site. Uma pessoa que vai ficar com a responsabilidade de determinar a vida de outros não pode de facto gostar de o fazer, o que tem toda a lógica. Thunderhead, esta máquina extraordinária que controla e vê e fornece para toda a população e humanidade, tem uma única exceção, que é o Scythedom. Thunderhead não mexe com os assuntos do Scythedom, Scythedom não mexe com o assunto do Thunderhead. É esta pequena cláusula que ao longo do tempo vai demonstrar a tendência que os seres humanos têm pela corrupção quando lhes é dada a opção. Muita coisa vai acontecer ao longo destes livros. Eu achei uma leitura fascinante, tanto este como este. Thunderhead, curiosamente, é uma das minhas personagens favoritas. Eu acho tão interessante ter esta máquina que está a cuidar dos seres humanos. Temos entre os capítulos sempre uma entrada do Thunderhead. São entradas fantásticas que me deixam mesmo muito a pensar sobre o What If. O meu único ponto mais negativo em relação a estes livros, primeiro, é uma narrativa que eu acho bastante lenta, principalmente no primeiro livro. Há muita coisa que está a acontecer e também num mundo tão interessante. Eu acho que o autor se focou demasiado a nível individual e há aqui uma espécie de círculo. Há coisas do primeiro livro que eu pensei que estavam terminadas e depois arrastaram para o segundo livro e eu tipo, não, nós estávamos acabados com isso. Eu adorava avançar para o tópico e isso não aconteceu e entra aqui neste círculo um bocado mais cansativo, pelo menos a meu ver. De qualquer modo, acho a leitura extremamente fascinante. Estou muito contente por finalmente ter lido estes livros e estou ansiosa para ler The Toll, que é o último livro desta trilogia, que vai sair em novembro deste ano. Li o Sea Prayer, do Khaled Hosseini. Este livro é sobre os refugiados da guerra da Síria. É contado de um modo muito poético e dramático e é fantástico porque humaniza a situação, mostra que estas pessoas que infelizmente estavam no meio deste conflito são iguais a ti e a mim. São pessoas com famílias que só querem proteger os seus filhos, que não querem morrer, querem segurança, querem viver, querem um teto debaixo das cabeças. Eu sou uma pessoa que geralmente não estou informada com os problemas do mundo porque eu tenho muita tendência de fechar os olhos às notícias porque as notícias são só desgraças e isso deixa-me deprimida. Fui uma pessoa que também não acompanhou toda a polémica dos refugiados da Síria, os países que os queriam acolher e os países que não os queriam acolher. Eu acho isso mau. Para mim é exatamente esse problema que o nosso mundo tem, é o fechar os olhos às situações, e eu quero mudar isso
um pouco e eu nem sabia sobre o que este livro era. Só me chamou a atenção porque esta edição é lindíssima, já tinha ouvido falar do autor e li isto tipo em 10 minutos e é fabuloso. Deixa-me sentir arrogante, egoísta e muito, muito triste, e acho que às vezes é necessário nós sentirmos estas coisas más em relação a nós, porque nós não somos perfeitos e muitas vezes somos mesmo muito egoístas e estamos fechados nas nossas próprias vidas, e estamos mesmo fechados nas nossas próprias vidas quando o mundo está a chorar e a sofrer. Não gosto disso e se calhar preciso mesmo de mudar a minha atitude em relação a certas maneiras de ver ou de interagir com o mundo. Eu acredito que, apesar de uma pessoa não poder mudar o mundo, se tu fazes, tens que acreditar que outros vão fazer e assim vamos mudar o mundo. Um perfeito exemplo disto é o veganismo. Eu sou vegan, apesar de saber que só eu sendo vegan não vou mudar o mundo, eu sei que há muitas mais pessoas veganas ou a aderir ao veganismo e que deste modo vamos sim começar a influenciar o mundo de modo positivo, e é sempre essa a minha esperança, é que mais e mais pessoas vão fazendo pequenas mudanças de modo a influenciar em termos globais de modo positivo. Claro que temos que acelerar o passo porque o mundo está a acabar, pessoal. Acabei por ler 2 livros do mesmo autor. Este não estava planeado ler e este não estava planeado ler. Eu só olhei para a estante e decidi, vou ler The Kite Runner. Este foi um dos melhores livros que alguma vez já li na vida. The Kite Runner passa-se no Afeganistão em 1975. É contado do ponto de vista do Amir ao longo de vários anos na vida dele. O ponto forte deste livro, pelo menos a meu ver, é que no início, quando está a contar os anos de infância dele, o narrador está a contar mesmo o modo como ele, em criança, pensava e via o mundo, daquele modo muito inocente, daquele modo que as crianças podem cometer erros ou ver crueldades que na altura não sabem ponderar realmente o que é que está a acontecer, e como essa coisa que vai ser pequena ou grande para uma criança vai influenciar todo o resto da vida do indivíduo. Eu sei que estou a ser muito enigmática, mas eu não quero estragar a experiência de leitura deste livro. É um livro fabuloso. Esta é uma narrativa agridoce. Seguir o Amir e o Hassan, estes 2 melhores amigos que são fabulosos, têm uma amizade tão bonita. Não queres mais nada sem ser ver estes 2 meninos felizes, a maneira como o Hassan faz tudo por Amir, a maneira como eles são de classes sociais tão diferentes e como isso se traduz no dia-a-dia deles. Ok, eles são melhores amigos, mas serão mesmo melhores amigos quando é a sociedade que está a olhar para esta relação. Há muito, muito comentário social, também da época que está a ser relatada aqui, Afeganistão, 1975. Mais tarde passamos pelas guerras no Afeganistão e o que é que isso traduz a nível da população. É um livro de partir o coração, ver tantas coisas a serem perdidas e abandonadas, e o meu coração chorou por a perda de algo que eu nunca verdadeiramente tive, mas que foi tão bem traduzido aqui pelo autor no livro, e eu fui completamente transportada por esta cultura e este modo de vida que não tem nada a ver com o meu. Acredito verdadeiramente que qualquer pessoa que comece este livro vai ficar completamente agarrada imediatamente pela narrativa. O modo como este livro está narrado é absolutamente sedutor e eu estou tão entusiasmada por ter lido este livro e agora quero devorar as outras obras do autor, obviamente. I'm so excited to do that. Depois de tantas leituras mais dramáticas, mais pesadas, com críticas sociais e histórias agridoces, terminei o mês com o levezinho Pumpkinhead da Rainbow Rowell, desenhado por Faith Hicks. Confesso que uma das minhas coisas favoritas em relação a este livro é a arte absolutamente deliciosa. As personagens principais são adorable, bem desenhadas, agradáveis ao olho. Pumpkinheads é a história destes 2 adolescentes que trabalham num campo de abóboras, neste lugar que tem montes de atividades relacionadas com o Halloween. Trabalham lá todos os anos, em outubro. Este vai ser o último ano deles lá, porque para o ano a seguir vão os 2 para a faculdade. Toda esta história se passa no último dia deles no campo de abóboras. E é uma aventura, porque eles decidem ir fora dos seus caminhos, se calhar abandonar um bocadinho os postos de trabalho onde eles iam estar, para irem aproveitar este último dia ao máximo. Apesar de ter gostado bastante de ler esta graphic novel, não acho que adicione realmente valor a níveis de história. No entanto, se querem uma coisa agradável e fofinha de ler e super indicada para esta altura de outubro, recomendo Pumpkinhead para quem quer dar uma gargalhada ou outra, para quem quer ver o seu coração derreter, para quem quer ver o final da linha chegar e ser aquilo que a gente queria. Uma coisa muito, muito positiva em relação a este livro é mesmo a personagem principal feminina. Que gaja do caraças, a sério, super divertida de seguir. Foram então essas as minhas leituras do mês de setembro. Obrigada por verem este vídeo. Digam-me nos comentários se ficaram interessados em ler algum destes livros, ou se já leram algum destes livros, digam o que acharam dos mesmos. Nós vamos ver no próximo vídeo aqui na Flipa Books, por isso até lá!